naquela fatídica hora. Corinthians 1, Bahia 2. Brincadeira, não vamos falar isso não, porque tem Eu comentário. tenho paz na minha vida. Esse ano tá demais. Esse ano tá demais, né, Belmaria? Tá complicado. Ele que eu não vou mostrar na transmissão, né? Mas né? No Twitter ele brigou com um inscrito. Um internauta? Rapaz, o internauta sagaz ali em cima do Belmaria. Muitas críticas. Rapaz, a vida tá difícil pro Coringão. O único Pedro do mundo, a produção rindo, tem problema. Pedro, não comentário, né? O que isso resolve o problema do Corinthians? Belmaria. Rapaz, não tem resolução não, viu? Até porque não pode nem Corinthians. Se pudesse, ainda a gente sonhava. Agora nem isso pode. Não tem direito nem de sonhar mais. Até porque no meio da temporada, né, Biel? No ano passado teve aquela janela salvadora que o Corinthians fez, e aí conseguiu aquela campanha de reabilitação dentro do campeonato, fez um segundo turno ali espetacular. Exatamente. Mas agora as coisas mudaram, né? O futebol é muito dinâmico. É muito cíclico. Futebol dinâmico, entre aspas, né? Porque tô em vários momentos da temporada, o Corinthians tá na pior. Mais uma estatística aí legal, né? Pro corintiano, talvez. Né, para a maioria dos corintianos, né? Que o Vasco enfrentou o São Paulo, derrubou o Zubeldia. Enfrentou o Santos, a gente vai falar agora, derrubou o Cleber Xavier. Próxima rodada é quem? Corinthians e Vasco. Vasco-Corinthians, né? Dorival Júnior na corda bamba. O que vai acontecer, Belmaria? Cara, eu acho que mesmo se o Corinthians perder do Vasco, que infelizmente é um resultado que não é difícil de se imaginar hoje, eu acho muito difícil ele ser mandado embora pelo simples motivo de que no outro dia, no dia seguinte, tem eleição. Eleição indireta para escolher um novo presidente. E depois, 2 dias depois, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E no outro final de semana, é clássico contra o Palmeiras em casa. Ou seja, é muito difícil imaginar que alguém vai dar esse tiro no pé de trocar o treinador assim há tão pouco tempo, de tantos jogos importantes, uma decisão importante para o clube. Porque às vezes o presidente que é eleito queria o treinador que foi mandado embora, ou vice-versa, quer mandar embora o treinador que está lá e é eleito. Aí muda as coisas. Aí um jogo da Copa do Brasil você pode ganhar, mas o clássico pode perder. Aí demite ou não demite. Ou ao contrário. Perde a Copa do Brasil, ganha o clássico. Deixa ou não deixa. Ou seja, é uma coisa... tá muito indefinida, é muito difícil, é tudo muito complicado. Nada é fácil. Enfim, nunca foi fácil e nunca será fácil, ainda mais com o problema de transfer ban, não dá para contratar. Há jogadores machucados, enfim. Não tem solução. E mais uma vez que os nossos queridos guerreirinhos estão passando um sufoco lá embaixo. Mais uma temporada, 3º ano seguido já. Não tenho paz na minha vida. Esse ano tá demais. É uma vitória, né? Isso, no Brasileirão, a última vitória foi justamente contra o Ceará, fora de casa, num jogo que, assim, bem mais ou menos também, né? Aquele jogo lá, o Thales Magno quase perdeu o gol ainda, inclusive. Não ganha em casa no Brasileirão desde maio, o que é absurdo, não pode acontecer de jeito nenhum. O time sendo ruim. Pô, o Corinthians teve time muito piores em 2020, 2018 e não ficou tudo isso sem ganhar, tanto esse tempo sem ganhar em casa. Então é inadmissível certas coisas. E aí, obviamente, no jogo de sábado aí teve burrada atrás de burrada, enfim. O time nunca consegue jogar de fato em vantagem, porque com 1 minuto de jogo você toma o gol. Toma o gol, 1 minuto de jogo. Aí complica já, né? Aí tem que correr atrás o primeiro tempo todo. Aí você consegue empatar. E no minuto seguinte, a defesa, que é terrível, tenebrosa desde sempre, faz cagada. Perdão da palavra, mas é cagada mesmo. E o time toma 2-1 e aí tem que voltar a correr atrás do resultado. Ou seja, é muito difícil, o time não consegue nem ficar em vantagem no placar, ver como é que joga o time, como é que constrói, se consegue manter a vantagem, como é que joga na vantagem numérica no placar, enfim, é muito complicado. E, cara, seria até um alento enfrentar o Vasco, né? Porque, querendo ou não, historicamente, o Vasco é muito freguês do Corinthians. Ô, louco, que é isso? Mas hoje em dia, cara, é extremamente difícil, porque o jogo é em São Januário. Ano passado, o Corinthians em São Januário se borrou completamente. E esse ano não é difícil de acontecer de novo. Tá sem os 2 atacantes principais, né? O Yuri Alberto e o Memphis, mas até que os 2 garotos que jogaram no sábado, né? Que foi o Guinegão e o Kaique, foram bem. Mas, assim, nada muito animador, né? Então, cara, sinceramente, se não perder pro Vasco, já tá bom. E o Corinthians vai pegar o Vasco no melhor momento Exatamente. do Vasco depois da volta ao Mundial, né? Exatamente. Porque essa goleada que o Vasco aplicou no time do Santos
a primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro após a volta ao Mundial de Clubes, porque já tinha vencido a equipe do CSA no confronto válido pela Copa do Brasil, mas agora o Corinthians vai ter uma missão muito difícil, que é pegar o Vasco dentro de São Januário, que é a maior fortaleza do Clube Cruz Maltino. E o Vasco ele tem uma sequência importante de jogos agora, como o Biel também alertou sobre a Copa do Brasil. O Vasco também joga a Copa do Brasil contra o Botafogo no Clássico Carioca. Então é uma sequência aí de 2 jogos dentro de casa, dentro de São Januário, que é a fortaleza do Vasco. O primeiro contra o Corinthians e o jogo da ida contra o Botafogo. Então o Vasco, que conseguiu aplicar essa goleada histórica que a gente vai falar daqui a pouco contra a equipe do Santos ontem, vai ter aí uma missão muito importante e vai chegar com muita moral para esse confronto contra o Corinthians, né? E o Corinthians que agora vem nesse viés de baixa, de queda mesmo, com apenas uma vitória em 11 partidas, vai ser difícil para o Corinthians vencer a equipe do Vasco. Pensando assim na projeção também, tendo a Copa do Brasil, que é uma competição mata-mata no meio de tudo isso, né? Não sei se Corinthians e Vasco vão poupar jogadores pensando no confronto da competição eliminatória, porque ambas as equipes também precisam se preocupar um pouco com a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. O Vasco aplicou uma goleada no Santos, mas acabou saindo da zona de rebaixamento ali por uma questão de número de vitórias, em critérios de desempate, né? Porque a pontuação é igual à do Vitória, que é o primeiro da zona, em 17º. Mas ainda tem 2 jogos a menos, né? Então... Mas é bem apontado. A maioria ali embaixo tem jogos a menos. Sim. Os únicos que não tem é o Corinthians e o Vitória. Sim. É complicado também pro Coringão. Exatamente. E o Vasco ainda joga meio de semana agora, né? Isso. Joga fora de casa contra o Juventude que sim. Agora com o Carpini aí deu uma animada, né? Ganhou do Corinthians, que também não é difícil ganhar no Jacone, mas conseguiu buscar um empate contra o Vitória fora de casa e é capaz de, mesmo o Vasco jogando meio de semana e o Corinthians não, os caras correr mais no domingo. Os caras do Vasco, no caso, né? Tá. Você era os caras do outro time. Não, os guerreirinhos é tudo isso. Que isso, calma, Biolari. Não, mas agora, só para finalizar, a gente falar do Vascão, porque já estamos sendo cobrados para falar do Vascão. Júlio César, vulgo Vascão. Só uma última aspa, porque agora a expectativa é que pelo menos eles comecem a correr. Porque aí eu vou ter que usar uma expressão um pouco mais chula aqui. Vamos, Vasco! Calma aí, quando a água bate na bunda... Opa! Calma aí, aí eles começam a correr. Então vamos ver se eles vão correr aí no domingo. Não tenho paz na minha vida. Esse ano tá demais. Tá demais. Tá cansativo, né, Bel Maria? Tá, muito. Passando para os jogadores, né? E aí os jogadores eles podem entrar com os ânimos além daquilo que é normal, né? E podem acabar prejudicando a equipe do Palmeiras, como aconteceu no confronto da Copa do Brasil contra o Corinthians, a expulsão do Aníbal Moreno dentro do Allianz, que dificultou bastante aí com que o Verdão passasse do Corinthians, né? Afinal, o Corinthians conseguiu se classificar. Mas é uma característica aí da força mental do time do Abel que é válida, mas é aquilo, né? Nem sempre e tem dia que é noite. Chato. Muito chato. Agora vamos falar, né? De Libertadores, amigo. Mas antes, calma. Vamos passar a tabela aí do Brasileirão. A tabela. Porque tem um jogo da segunda-feira campeã. Exatamente. Jogo que pode definir a parte de cima da tabela também, né? Cruzeiro que tá ali na disputa, tá ali com Palmeiras e Flamengo. E tem o Mirassol, que também tá na parte de cima ali, tentando, sonhando com Al Grande. Lá ele. Né? A gente vê ali. Quem é o líder? Vocês poderiam me dizer quem é o líder? Flamengo, 43 pontos. Tá, perfeito. Em segundo vem o Palmeiras, né? Com 39 pontos. Logo em seguida vem o Cruzeiro, que joga hoje, com 37. O Bahia, né? Grande Bahia. Rogênio Ceni, né, Belmar? Cruzeiro! O Bahia não jogou bem o jogo do sábado. É que o Corinthians consegue ser pior porque os jogadores são muito burros, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Calma aí, cala.